Saiu uma matéria hoje no UOL que é extremamente danosa para a família Bolsonaro. Não trata diretamente deles, mas a consequência é um desastre para a família Bolsonaro. Investigação conjunta do Ministério Público e da Polícia Federal chegaram à conclusão que sim, o escritório do crime tem relação com o Rony Lessa. Rony Lessa é quem deu disparos contra a Marielle, porque até agora estava se tentando separar Rony Lessa para lá e escritório do crime para lá. Mas não, eles têm uma relação agora provada documentalmente. E isso é muito sério porque se você acompanha esse canal já há algum tempo, tem vários pontos separados do caso Marielle que eu vou juntar agora numa história só. Então eu peço para você assistir esse vídeo até o final. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias, tá? Sempre você pode vir que tem vídeo novo para você. Live, você gosta de transmissão ao vivo? Tem 2 por dia, tem às 10 da manhã, todos os dias, menos de domingo, e à noite, todos os dias, às 19 horas. Você é convidado, venha uma vez para ver. Se você nunca participou, todos os dias, a partir das 19 horas, venha para participar. Eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? É super rápido, você dá um clique, você está ajudando demais o canal. Então se você puder fazer isso agora, por favor, você dá um clique, é muito rápido e você ajuda demais o canal. Se inscreva agora, pode ser? Se você ainda quiser contribuir, você pode se tornar membro do canal a partir de R$ 7,99 por mês, mas aí já é seu critério, tá bom? Olha, veio uma notícia hoje, tá na capa do UOL, você pode ver lá, que a Polícia Federal e o Ministério Público agora têm provas da ligação do Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, com o Rony Lessa. Porque deixa eu explicar uma coisa aqui que isso é importante. A gente sempre soube que existia essa relação. Porque desde o começo, quando o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, que foram os dois que mataram a Marielle, foram presos, isso há mais de 1 ano já, a gente sabia que eles tinham ligação com o escritório do crime. Mas o delegado falou que não. O escritório do crime não tem nada a ver com esse crime, porque, na verdade, o escritório do crime, no mesmo dia e no mesmo horário, numa outra área do Rio de Janeiro, estava cometendo um outro crime. Então ele falou assim, o escritório do crime estava lá, então esse crime não tem ligação com o escritório do crime. O que é um argumento bem esquisito, né? Porque assim, o escritório do crime tem esse nome, escritório do crime, porque não é simplesmente um cara que executa um trabalho que você pagou para fazer. O escritório do crime funcionava assim. Você chega lá para ele e fala, eu quero que você elimine tal pessoa. O cara cobrava entre 1 milhão e 1,5 milhão. Mas ele não ia lá e eliminava a pessoa que você pediu. Sabe? Por isso que é escritório do crime. Era uma cadeia industrial. Ele pegava o seu pedido, chegava para um cara e falava, olha, eu quero que você elimine aquele cara. E aquele cara não ia matar. Ele chegava para um outro cara e falava, eu quero que você elimine aquele cara. Que chegava para um outro cara, falava, eu quero que você elimine. Eram 5 ou 6 etapas, todo mundo recebia algum dinheiro e passava para frente. Recebia um dinheiro e passava para frente. Por quê? Porque se aquele cara que matou fosse preso, ele não sabe quem mandou matar, ele sabe quem pagou para ele. Mas esse cara também não sabe quem mandou matar, sabe quem pagou para ele. Até que você chegue, você consegue eliminar as pessoas no meio do caminho, você entendeu? A hora que foi preso o cara lá, você vem aqui ó, e começa a eliminar esses caras do meio e você não chega no mandante. Então o escritório agia desse jeito, numa escala industrial, ele ia passando para frente os crimes até chegar lá. Por isso que era muitas vezes difícil rastrear os crimes do escritório do crime. Então quando ele fala assim, esses caras do escritório do crime estavam cometendo um outro crime, não tem nada a ver com o fato da Marielle ter morrido no mesmo horário, porque nunca é o escritório do crime em si que executa o serviço. Ele terceiriza para alguém que terceiriza, para alguém que terceiriza, para alguém que terceiriza. Mas o advogado usou esse argumento. Olha, eles não podem ter ligação com o escritório do crime, porque o escritório do crime, na mesma hora, estava cometendo um outro assassinato lá. A gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? E esse delegado também, há muito tempo, já tinha falado, a família Bolsonaro não tem qualquer envolvimento com esse crime. E ele falou isso porque, vocês lembram, o Rony Lessa mora no condomínio do Bolsonaro. O cara que matou a Marielle mora a 20 metros do Jair Bolsonaro.
E o filho do Jair Bolsonaro namorou a filha do Rony Lessa. Então, eles se frequentavam, não dá para dizer que eles não se conheciam. Mais do que isso, o Elcio de Queiroz foi buscar o Rony Lessa no dia da morte da Marielle, entrou no condomínio e falou com o porteiro: eu estou indo para casa número 58, vou falar com o seu Jair. O porteiro disse que ligou para o seu Jair do 58, que autorizou a entrada, só que ele foi para a casa do Rony Lessa e de lá eles foram para cometer o crime. E mais do que isso, disse que existia uma terceira pessoa dentro do carro. Quem é essa terceira pessoa? Não se sabe, mas o Carluxo estava no condomínio. Ele estava porque assim, ele disse que ele não estava, que ele estava lá na Câmara de Vereadores, que é do outro lado da Barra Tijuca, que é muito longe, ela leva mais de hora da Câmara de Vereadores até o condomínio Vivendas da Barra. Mas ele desceu lá na portaria, quando deu aquele bafafá do porteiro, sistema de segurança, ligou, não ligou, e ele deu o play numa das mensagens naquela hora, que estava lá no número da casa dele, e a mensagem era: seu Carlos, o seu Uber chegou. Então ele acabou se entregando que ele não estava na Câmara de Vereadores, que ele estava no condomínio. E mais do que isso, a gente sabe que na véspera, os assessores do Carluxo e os assessores da Marielle, o gabinete dos dois era assim, ó, parede com parede, eles eram vizinhos. Os assessores tiveram uma briga muito feia. Não foi o Carluxo com a Marielle, foram os assessores, tiveram que ser separados. Os dois já não se falavam há muito tempo, tá? Os dois vereadores, o Carluxo e a Marielle. Mas o delegado já se antecipou e disse: a família Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Por que ele tenta, será, afastar a família Bolsonaro e afastar o escritório do crime desse fato? Ninguém nunca entendeu muito bem, mas aí você começa a analisar o que se diz nos bastidores, ninguém pode afirmar se é verdade ou não, que esse delegado chegou a sofrer até ameaça de morte, tá? É o que se diz nos bastidores, não posso dizer se é verdade ou não. E o escritório do crime tinha um chefe chamado Adriano da Nóbrega. Esse cara, Adriano da Nóbrega, trabalhou com o Queiroz enquanto era o PM. A pedido do Queiroz, o gabinete do Flávio Bolsonaro contratou a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega. Por mais de 12 anos foram funcionárias fantasmas lá. E o Flávio Bolsonaro deu uma medalha, a medalha Tiradentes, a medalha mais alta do Rio de Janeiro, pro Adriano da Nóbrega. Quando ele estava preso por assassinato, foi entregar a medalha dentro da cadeia. E Jair Bolsonaro, lá em Brasília, comentou do caso, falou que era um policial que foi condenado a 19 anos e meio de prisão, um crime hediondo, mas era uma prisão injusta, tal. Então, há uma ligação da família Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega. E há uma ligação do Adriano da Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime. Então parece que há um interesse realmente de afastar a família Bolsonaro e o escritório do crime desse caso da Marielle Franco. Mas hoje, a reportagem do UOL falou o seguinte: existia sim uma ligação entre Rony Lessa e o Adriano da Nóbrega, porque as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público dizem o seguinte: o Adriano da Nóbrega comprava e vendia carros numa concessionária de luxo lá na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, Vivendas da Barra. Lá na Barra da Tijuca. Essa concessionária vende carros novos, carros usados, carros blindados e ele fazia negócio lá. O Rony Lessa, por sua parte, eles já acharam, quando pegaram celular, computadores, que ele já pesquisou várias vezes a concessionária no Google, que ele já visitou o site da concessionária várias vezes e ir à concessionária ele nunca foi, o Rony Lessa, mas o Adriano também não. Quem frequentava? Os braços direitos, os homens de confiança. Então os homens de confiança do Adriano da Nóbrega e os homens de confiança do Rony Lessa frequentavam sempre a mesma concessionária. E mais, eles têm registro de festas conjuntas entre os homens do Adriano e os homens do Rony Lessa. E aí você vai me dizer assim: ah, mas se os caras têm amizade, não tem nada a ver? Ah, mas se os caras frequentam a mesma concessionária, não tem nada a ver? Não é tão simples assim, porque não é uma relação simplesmente de amizade. Homem de confiança, para você ter uma ideia, quando o Rony Lessa matou a Marielle, o Madi, que é um desses homens de confiança e que foi preso semana passada, guarda essa informação, o Madi, ele tentou invadir o apartamento do Rony Lessa. Ele foi lá na casa do Rony Lessa e tentou entrar. Depois, a gente ficou sabendo que várias armas do Rony Lessa desapareceram. Uma delas é que foi usada para executar a Marielle. Esse Madi, que é um dos homens de confiança. Então não é uma relação assim simplesmente de amizade. É o cara que vai para a linha de frente, é o cara do trabalho pesado.
E esse cara agora, Madi, foi preso na semana passada, o Madi e o Tonhão. Eles são os atuais chefes do escritório do crime. Com a morte do Adriano, teve a sucessão. Agora os chefes são o Madi e o Tonhão, que foram presos semana passada. Então você fecha o ciclo. Os caras que foram presos semana passada, como o chefe do escritório do crime, são ligados ao Rony Lessa. E o Rony Lessa, quando ele foi preso, quando ele cometeu o assassinato da Marielle, a arma nunca foi encontrada. E quem tentou invadir a casa foi esse Madi, que hoje é o chefe do escritório do crime. E o cara deu fim na arma, a gente não sabe que arma que foi usada, porque ele teve essa atitude. Ele foi lá e ele sumiu com a arma. Isso faz o seguinte, isso traz de volta para o escritório do crime o caso da Marielle, porque o delegado já tinha falado, não, o escritório do crime estava cometendo outro crime no mesmo horário. Não tem nada a ver com a Marielle. Não, tem sim. Tem sim. E quando você traz o escritório do crime de volta para o crime, você está falando assim, o chefe era o Adriano da Nóbrega. O chefe do escritório do crime, Adriano da Nóbrega, tinha parentes trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. Esses parentes sempre souberam que ele corria risco de vida quando ele estava para matar o Adriano da Nóbrega na Bahia. A irmã dele falou que ele estava correndo risco de vida e a família Bolsonaro está tentando se esquivar desse problema do Adriano da Nóbrega. Então essa informação é muito séria, porque eles já chegaram a dar uma medalha para Adriano da Nóbrega. O escritório do crime está sim envolvido. O Carlos tinha atrito constante com a Marielle, eles não se falavam. Na véspera teve uma discussão muito feia entre os assessores. O Rony Lessa foi lá na casa dele, saiu de lá para matar a Marielle com uma terceira pessoa no carro que nós não sabemos quem é. Isso tudo agora está vindo à tona. E não dá mais para o delegado falar, olha, o escritório do crime não tem nada a ver com esse crime, porque agora a gente sabe, o Madi, que foi preso semana passada como chefe do escritório do crime, é homem de confiança do Rony Lessa. Então existe uma ligação entre Rony Lessa e o escritório do crime, sim. Isso traz de volta o Adriano da Nóbrega para o centro das discussões. E o Adriano da Nóbrega era muito amigo de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. O escritório do crime está na sala de jantar de Jair Bolsonaro. É uma história muito tenebrosa você pensar o tipo de gente que está no poder nesse país. Nada está provado ainda, mas as investigações estão andando. Esse é o desespero. Vou falar só uma última coisa para você associar. Carluxo falou, tem 2 dias que ele está pensando em ir embora para os Estados Unidos. Você acha que é por causa de fake news? Será que ele está pensando numa loucura dessa? Porque isso seria o suicídio político do pai. Ele fugir do país, quer dizer, o filho do presidente da República, será que ele está fugindo por causa de envolvimento com fake news? Ou tem a ver com a prisão do Madi e do Tonhão, com essas revelações que saíram agora, para ele pensar que é uma coisa muito mais séria e que eu não posso ficar aqui? Você que comenta para mim, tá? Eu vou deixar agora no final do vídeo o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento, tá? O link tá na descrição do vídeo, se você quiser ajudar, fique à vontade, seu nome aparece no final. Valeu? Um grande abraço para vocês e eu já fui!